Nesse vídeo eu vou falar a respeito desses casos nos quais essa ideia do igualitarianismo acaba sabotando e destruindo relacionamentos. Tem um vídeo do TFM, antigo, bem antigo, deve ser do começo do canal dele. É aquele vídeo que o título é She Will Never Love You, no qual uma guria mandou um e-mail pro canal dele contando a história do último relacionamento dela. A guria estava lá entre os seus 25 e 30 anos e ela tinha um namorado de longa data. E daí ela e o namorado, eles tinham esse costume, sei lá, de ficar assistindo anime, jogando videogame, Netflix, essas coisas mais baratas, essas coisas mais simples. Porque o guri, ele era meio nerdão, ele era pouco ambicioso e a guria não se incomodava com isso. Mas conforme o tempo foi passando, conforme ela foi envelhecendo, isso começou a incomodar ela. Porque ela começou a pensar que ela estava com esse cara já há algum tempo, alguns anos, e ela pensou que provavelmente é o cara com quem ela vai passar o resto da vida dela. E a partir de determinado momento, o fato desse cara não estar crescendo profissionalmente, academicamente, não estar sendo ambicioso, isso começou a incomodar ela. Começou a passar para ela aquela ideia de insegurança. E daí ela acabou terminando com ele. E agora eu não vou entrar na questão de se a mulher se sente culpada disso ou não. Eu vou só explicar um pouco por que e como que funciona essa dinâmica. Veja bem, da mesma forma que a gente tem homens que caíram nessa ideia imbecil do igualitarianismo, de achar que não, ele pode se relacionar com uma mulher que tenha mais dinheiro do que ele, ou a mesma quantidade de dinheiro que ele, e o homem e as mulheres, eles são iguais, e o relacionamento pode funcionar os dois estando no mesmo nível, e daí ele vai lá ignorando tanto o instinto da mulher quanto o instinto dele, e acaba se ferrando, acaba se queimando. A gente já sabe as histórias disso, são histórias de caras que ou tomam um divórcio do nada, ou são traídos, ou a mulher pede até para ter um relacionamento aberto. Mas vamos falar, por exemplo, da dinâmica desse lado da mulher, que é dessa história aí do Third Flying Monkey. Veja bem, tem mulheres que elas também caíram nesse conto do igualitarianismo. Geralmente são as gurias isentonas, as gurias de esquerda. E daí elas, da mesma forma que o homem quer tentar um relacionamento modernete, um relacionamento de igual para igual com a mulher, essa mulher também ela quer tentar um relacionamento modernete com o homem, relacionamento de igual para igual. E daí ela vai lá e muitas vezes ela começa a ignorar o instinto dela, começa a ignorar ou negar a hipergamia dela. E daí ela começa a querer dividir as tarefas de casa, começa a querer dividir as contas, mesmo muitas vezes o cara conseguindo, pela carreira, pela área de atuação dele, um salário bem mais alto que o dela, só que ela quer competir, aquela mulher competitiva, aquela mulher feminista modernete. E daí ela mesma vai tentando a estupidez de, por exemplo, trabalhar 40, 44 horas por semana, e daí ainda assim quer ter filhos, entende? Da onde que vai ter tempo hábil para isso? E daí ela quer trabalhar, mas também quer cuidar da casa, e daí pressiona o homem para fazer metade das tarefas de casa, quando poderiam, sei lá, tá chamando uma faxineira, ou ela poderia mais para frente abandonar o trabalho dela, mesmo que temporariamente. Não tô pregando aqui coisa de tradicom, porque a gente sabe que isso é câncer, mas só para exemplificar um pouco essa dinâmica. Mas daí, no caso, ela vai tentar fazer um monte de coisa que vai contra os instintos dela, contra a hipergamia dela, e vai começar a se frustrar. Isso vai começar a detonar o relacionamento, da mesma forma que detonava o relacionamento do homem, que tenta dar uma de igualitária no relacionamento com a mulher. Mas daí a questão é a seguinte, a questão é, mas por que isso acontece hoje em dia? Veja bem, porque a mulher, ela já a partir ali dos 15 anos até os 25, ela já está livre, leve e solta para fazer o que ela quiser, sexualmente e na parte dos relacionamentos. O homem também, certo? Só que a questão é, mas por que a hipergamia ela não se ativa naquele momento? Veja bem, porque geralmente dos 15 aos 20, a mulher está sendo sustentada pelo papai e pela mamãe. Geralmente depois dos 20 aos 25, ela tem alguma universidade, consegue alguma bolsa. Eu já vi situações aí nessas universidades públicas de mulheres de cursos lixo, sabe? Cursos lixo, aquelas coisas da área de educação ou de humanas,
mas que conseguiam bolsas de mais de um salário mínimo, compreende? Basicamente é funil de dinheiro, é funil de dinheiro público, mas enfim. Então, a hipergamia da mulher não se ativa de forma tão agravante e ela ainda fica caindo nessa ideia do igualitarianismo, de querer ser modernete, porque ela está sendo subsidiada ainda pela família ou está sendo subsidiada por instituições, compreende? Mas aí chega um estágio no relacionamento dela, digamos que ela está lá namorando um cara que começou a namorar antes dos 20 ou no comecinho dos 20, agora está chegando no meio dos 20 e do nada ela começa a perder a atração pelo cara. Perdeu o respeito pelo cara, não está mais emocionalmente investida com ele. E muitas vezes ou ela está numa negação de querer ignorar ou negar o instinto dela, a hipergamia dela, e às vezes ela não sabe por que isso está acontecendo. Não sabe por que está perdendo a atração por ele, não sabe por que está rolando isso. Algumas sabem, algumas não sabem. Não, já falei, não vou entrar no quesito de se ela vai terminar com o cara e se sentir culpada por causa disso ou não. A minha ideia é que mulher não se sente culpada quando ela faz algo de errado ou quando ela faz algo que ela acha que é errado. A mulher ela só se sente mal quando ela é pega, quando ela é descoberta, entendeu? Mas ela consegue fazer essa parte de sacrificar, abandonar relacionamento sem sentir culpa. Isso é uma coisa evolutiva delas. Porque imagina, quando uma tribo era invadida e daí o marido dela era assassinado, ela tinha que se submeter para outro cara que está lá invadindo ou ela ia ser assassinada também, entende? É algo que durante gerações foi colocado, desenvolvido no cérebro feminino. Mas enfim, eu estava falando desses casos que daí a mulher ela vai acabar perdendo atração pelo cara, vai acabar perdendo respeito por ele, perdendo atração física, parar de se investir emocionalmente nele e daí vai simplesmente sacrificar o relacionamento. Por quê? Porque a hipergamia dela tá berrando, tá falando esse é um cara que não vai cuidar de mim, esse é um cara que não vai me prover, esse é um cara que tá no mesmo nível que eu ou abaixo de mim, e ela começa a tomar consciência que o pai e a mãe dela não vão continuar sustentando ela indefinidamente, que ela vai ter que se virar, ou até mesmo ela não vai ter mais essa tetinha que ela está recebendo de uma instituição pública. Então veja bem, a mulher quando ela é mais jovem, ela está sendo subsidiada pela família dela, pelo pai e pela mãe. Durante a época da universidade, ela começa a ser subsidiada pela instituição em questão. E daí agora, ela estava até esse momento tendo um relacionamento igualitário com um homem que não subsidiava ela. Agora, como ela vê que está perdendo esses dois subsídios anteriores, agora ela quer arranjar um cara que subsidia ela. E isso a gente, não só eu, mas muita gente que acompanha aqui o canal deve ter visto ocorrências dessas, nas quais a guria durante a universidade era cheia de piercing, cheia de tatuagem, modernete, capivara, balzaquiana, etc., feminista. E daí, de repente, magicamente ali, quando estava terminando a faculdade, ou um pouquinho depois que terminou a faculdade, ela quis querer pagar de conservadia. Quis querer andar com esses grupinhos de ANCAP, grupinho de libertário, entendeu? Começou a omitir coisas que ela dizia anteriormente, contatos com que ela tinha anteriormente, comportamentos que ela tinha anteriormente. É aquela parte do camaleão. Mas enfim, da mesma forma que o homem ele se ferra quando ele tenta fazer esse igualitarianismo, a mulher também se ferra. A diferença é que o homem ele não tem aquela facilidade de instituições querendo subsidiar ele, querendo bancar ele. Na verdade, eu já ouvi relatos aqui no canal, de comentários, de mulheres que estão sendo subsidiadas agora, por causa desse negócio de Agenda 2030, Planeta 5050, elas estão começando a ter subsídio até mesmo depois das universidades, de empresas querendo implementar algum tipo de cota, algum tipo de bonificação só para a mulher. Então, a gente já pode ver que essa situação ela tende a piorar. E a outra questão do lado masculino é que geralmente o pai e a mãe eles não têm muito aquela vontade de... aquela facilidade de continuar subsidiando o filho. O filho, quem vê famílias assim que os pais eles têm filhos homens e filhos mulheres, eles veem que o filho homem ele começa a ser pressionado para se tornar independente bem mais cedo e com muita mais pressão. A filha mulher não, é aquela coisa assim, não, deixa, numa dessas ela arranja um namorado, um maridão, um provedor mais pra frente, entendeu? Ela sempre tem essa opção.
Mal sabem esses pais e essas mães que agora, já nessa geração e provavelmente na próxima, a quantidade de homens disponíveis para querer ser provedor de mulher vai diminuir cada vez mais. Não só por causa do comportamento feminino, mas por causa das leis. Porque o cara que está se tocando para ser provedor de mulher hoje em dia, seja em namoro ou em casamento, ele está pedindo para o governo depois chegar e meter gostoso atrás dele. Mas enfim, em contrapartida, a gente tem essa realidade da mulher que ela é subsidiada pelo pai e pela mãe quando ela é bem jovem. Depois, posteriormente, ela é subsidiada por instituições de ensino. E depois ela ainda pode ser subsidiada por instituições privadas nas quais ela está trabalhando. Então veja bem, provavelmente o que acontecia com as gerações mais antigas de mulheres que não faziam faculdade, provavelmente quando elas estavam lá no comecinho dos 20, a hipergamia delas começava a ativar, pressionar, ela via, olha pai, a mãe não vão continuar me sustentando, eu tenho que arranjar um maridão. Daí ela ia atrás e se submetia, obviamente num relacionamento não igualitário, num relacionamento que o cara está acima dela. Aí a gente começa a colocar a mulher em universidade, o que acontece? Essa janela na qual a hipergamia da mulher não se ativa ainda, com tanta força, se expande. Essa janela vai dos 20 anos até os 25, até a mulher terminar a faculdade dela. E isso daí o que acontece? Quando tu tá com, seja família ou seja instituição, subsidiando a mulher, para ela não ter que se comprometer, não ter que se submeter a nenhum outro homem, tu começa a subsidiar ela, mas deixa ela livre, leve e solta sexualmente. Isso daí é combustível para o carrossel de pica. Não é à toa que o body count, o tamanho do histórico das mulheres, foi crescendo cada vez mais com o passar dos últimos anos, das últimas décadas. Agora imagina agora o seguinte, agora a gente tem essa situação na qual a mulher vai ser subsidiada até os 20 anos pelo pai e pela mãe, depois vai ser subsidiada por instituição de ensino, depois ainda vai ser subsidiada por empresas. Então, não é à toa que assim, vai ter mulher que vai começar a dar uma de igualitária, de modernete até os seus 30, 35, e daí de repente, magicamente depois, não, agora eu quero um marido provedor, agora eu quero ser uma mulher da casa. Ignora o fato da mulher já estar velha, ignora o fato dela já ter um histórico muito grande de parceiros anteriores, e às vezes até ignora o fato dela não ter nada a oferecer nesse caso. E tem outra questão também, eu estou falando, por exemplo, de subsídio com bonificações, auxílios em empresas privadas, né? Bonificações, auxílios para a mulher fazer cursos e tal, sem contar aquelas regalias de a mulher às vezes poder chegar mais tarde, sair mais cedo, e isso geralmente é focado para mulheres assim que têm filhos. Então outra coisa que a gente tem que ter consciência também é o seguinte, não é só o fato assim dos homens e de instituições estarem dando muita atenção para as mulheres, escutando os problemas dela e não dizendo não para elas a troco de nada de graça. É a parte do subsídio também. A sociedade como um todo, assim, pais e mães estão sendo pressionadas para ficar subsidiando mais as filhas mulheres, as instituições de ensino estão sendo pressionadas para ficar subsidiando essas mulheres, e até mesmo as instituições privadas. E não só nessa parte assim, dessas agendas igualitárias dos últimos anos e das últimas décadas, como também tu pode ver o caso de empresas privadas em que elas têm funcionárias que são mulheres, que ou são mães solteiras ou são mães divorciadas, e veja bem a dinâmica que começa a acontecer. A empresa começa a dar tratamento preferencial e regalias para essa funcionária, porque tadinha, sabe, ela é uma mãe solteira, tadinha, ela é uma mulher divorciada, e até mesmo os colegas de trabalho dessa mulher têm que ficar cobrindo a falha de desempenho dela, a falta de desempenho dela, porque, meu Deus, ela é uma coitadinha, entendeu? Então veja bem, o que eu estou passando nesse vídeo é o seguinte, a ideia do igualitarianismo tanto vai prejudicar o homem que tenta ter um relacionamento de igual para igual, como vai prejudicar a mulher que tem um relacionamento de igual para igual. Mas cafungando assim, tipo, garimpando bem essa parte aí do lado feminino, a gente vê que não é só uma tentativa individual dela de ter um relacionamento de igual para igual para provar que ela é feminista e que feminismo é igualdade e nada disso e tudo isso. Não é tão simples assim e não é só isso. É uma coisa que vai além, é simplesmente porque a mulher ela tem essa liberdade para ficar experimentando e tentar fazer coisas diferentes, ignorando a hipergamia dela e ignorando o instinto dela, e a gente vê que isso acontece
Porque ela é subsidiada, entendeu? Porque o papel de protetor e provedor que toda mulher necessita, porque ela não consegue ser independente sem o homem ou sem a sociedade, que seriam os homens como um todo através do governo, ela fica sendo subsidiada. E daí, quanto mais tempo ela fica sendo subsidiada, mais tempo ela pode ficar sendo livre, leve, solta e modernete, e daí ela pode se dar ao luxo de ignorar o instinto dela, de ignorar a hipergamia dela. Por exemplo, a dinâmica desses relacionamentos aí de mulher que tenta ter um relacionamento de igual para igual, tenta ter um relacionamento com base no igualitarianismo, é um relacionamento que eu lembro até antes de MGTOW, em alguns fóruns estrangeiros, os caras já falavam ali, é um tipo de relacionamento que ele vai durar no máximo 2 anos. Não estou falando que vai terminar, mas assim, a parte boa do relacionamento vai durar no máximo 2 anos. Porque a mulher ela vai conhecer um cara que está no mesmo nível que ela, ou está abaixo dela, só que assim ela acha o cara fisicamente atraente, acha a personalidade dele atraente, e daí ela tenta dar uma de moderninha, tenta ter um relacionamento de igual para igual, no qual o cara não vai ser o provedor dela. Ela aguenta isso até no máximo 2 anos. Ela fica 2 anos ali ignorando, tentando ignorar a hipergamia dela, tentando ignorar o instinto dela, só que daí chega uma hora que ela começa a ficar de saco cheio. Porque ela começa a ver, o cara não tá crescendo profissionalmente, o cara não é ambicioso. Esse é um cara que se acontecer algo comigo, ele não vai poder cuidar de mim. Compreende? E daí depois vai chegar naquele momento mais pra frente que 3 coisas podem acontecer. Ou ela dá um pé na bunda do cara, certo? Ou ela pede pra ter um relacionamento aberto, que a gente já sabe o que é, que isso é uma porta de saída pra outro relacionamento. Ou ela mete chifre nele. Porque daí ela vai ficar a mesma coisa. O que acontece quando pede relacionamento aberto ou mete chifre? A mulher está experimentando os jardins vizinhos. E daí a hora que ela encontrar um desses aí fora, que ela acha que ela está conquistando, fechando negócio com um cara com sexo, e ela acha que esse cara está acima do parceiro atual dela, financeiramente, em status, profissionalmente, aí ela vai dar o pé na bunda, entendeu? Tem 2 tipos de formas que a mulher termina um relacionamento quando ela quer monkey branch. Quando ela quer ativar a hipergamia dela para trocar o parceiro atual pelo parceiro possivelmente melhor mais para frente. Tem um método honesto, que eu acredito que poucas mulheres fazem hoje em dia. O método honesto é o seguinte: a mulher ela termina com o cara atual porque ela está insatisfeita sem ter nenhum acordo fechado com qualquer outro homem, entende? Ou ela tenta fazer o acordo desonesto. O acordo desonesto ela começa a trair sem o parceiro saber, já para tentar arranjar um outro parceiro possivelmente melhor. Ou ela pede um relacionamento aberto. E é aquele negócio, traindo ou pedindo um relacionamento aberto, a hora que ela acha que conseguiu um cara melhor, aí sim, aí ela vai querer ter o talk, aí ela vai querer ter a conversa com o parceiro atual para querer terminar com ele. Mas enfim, por esse vídeo é isso, e eu acho que deu para cobrir bastante. A parte do homem que tenta ter um relacionamento igualitário, eu não abordei tanto nesse vídeo porque eu acho que já foi abordado em vídeos anteriores e já foi abordado bastante nos podcasts. Geralmente acaba surgindo uma outra história dessas, eu começo a dar bastante nos dedos para o pessoal, para os homens em questão pararem de insistir na ideia do igualitarianismo, porque eles estão basicamente pedindo para se ferrar. Ainda mais quando é o caso de um homem jovem. Porque veja bem como se encaixa nas dinâmicas que eu expliquei nesse vídeo. Porque imagina só, tu tem homens aí que estão com menos de 30 anos, que estão tendo um relacionamento de igual para igual, assim, um relacionamento mais tranquilo com as namoradas, ou às vezes até o cara já está metido numa união estável e não sabe, né? Porque chamou uma namorada para morar junto. É gado. Mas enfim, o cara acha que está tudo bem. Ele acha que a mulher dele é diferente, ele está sendo purple pillzão. Ele acha que não, ele está tendo um relacionamento de igual para igual com a mulher dele e tudo mais. Só que ele mal espera que mais para frente a mulher dele vai perder esses subsídios do pai ou da mãe, ou da instituição de ensino, entendeu? E daí é que o jogo vai virar. Daí é que a mulher magicamente, como eu já conversei com Sociedade Primitiva num podcast, a mulher vai começar a modificar os termos do relacionamento sem consultar o homem, sem conversar com ele antes. Veja bem, o casal estava já há um tempo, alguns anos,
num relacionamento de igual para igual, porque a mulher ela não precisava da provisão do namorado, porque tipo tinha a família dela dando provisão, ou a instituição de ensino dando provisão, e a gente sabe que na universidade o que mais tem é estágio de mentirinha. Só que daí, quando a mulher perde essa provisão da família da instituição de ensino, ou ela vê que essa provisão está próxima de acabar, ela começa a ficar desesperada, ativa o instinto dela, ativa a hipergamia dela, e ela começa a pressionar o namorado. Ou marido, se for uma união estável. Começa a pressionar o cara, e se o cara não começar a magicamente crescer profissionalmente, a magicamente começar a trazer mais renda para o casal, a mulher vai começar a frustrar e daí ela vai começar a preparar o botão para ser ejetado do relacionamento. E daí entra essas dinâmicas que eu expliquei nesse vídeo. Então não adianta, no final das contas não importa se é homem ou mulher. Se tu ignora os teus instintos, tu vai se ferrar. E como eu já disse, não é questão de problema micro, assim, não é uma questão só individual, é questão macro. Porque o que a gente vê na sociedade atual é o seguinte, a sociedade atual inteira está investida nessa ideia do igualitarianismo. A sociedade atual inteira está ignorando o instinto. E não só isso. A gente vive numa sociedade, hoje em dia, em que a mulher ela tem que ser cada vez mais empoderada e o homem tem que ser cada vez mais limitado. Veja bem, se a dinâmica de relacionamento entre homem e mulher para gerar casamentos e gerar filhos é uma dinâmica na qual o homem tem que estar acima da mulher para a mulher se sentir atraída pelo homem e o relacionamento ser mantido, como é que uma sociedade que fica elevando as mulheres e rebaixando os homens vai ter uma quantidade sustentável de casamentos e de taxa de natalidade? Não vai. Enquanto todo mundo continuar ignorando os instintos masculinos e femininos, a coisa só vai piorar.